Bem-vindos a mais uma edição de Gente com História. Hoje vamos novamente até ao Porto, ao encontro da Maria Adelaide Alves, que já está à nossa espera em sua casa. Boa tarde, Adelaide. Boa tarde, Américo. Muito obrigada. Obrigado por ter aceito o meu convite e eu queria, antes de mais, que te apresentasses. Ora bem, o meu nome é Adelaide, sou Maria Adelaide, vivo no Porto há 55 anos, eu tenho 57, sou natural de Covelas, Póvoa de Lanhoso, as minhas raízes estão lá, mas sinto-me mais uma pessoa do Porto do que da aldeia, embora goste muito da aldeia e gosto muito da minha família que tenho na aldeia. Pronto, sou escriturária, trabalho numa IPSS, nomeadamente numa escola, não é? Trabalhei durante 30 anos só no ensino profissional, com jovens, de quem sempre gostei muito. Neste momento trabalho na secretaria, mas é uma secretaria onde abrange as várias valências da instituição. Também me sinto realizada porque estou no atendimento, coisa que eu gosto muito de estar em contacto com as pessoas, de falar, de ouvir e pronto, e sou uma privilegiada porque profissionalmente sempre me senti muito realizada. Para mim, o meu posto de trabalho, eu nunca fui contrariada para o meu trabalho, sempre gostei. Posso dizer que sou uma pessoa feliz, tenho uma família feliz, tenho uma filha, vivo com o meu pai, que já tem 90 anos, quase 91, que é a minha grande referência, é a minha âncora, é o meu suporte, é tudo para mim, pronto. Apesar da sua idade, é uma pessoa muito útil e será sempre útil para mim. É a minha grande companhia. Foi ele e a minha mãe também que me transmitiram todos os valores que eu hoje tenho e sou muito grata a Deus pelos pais que eu tenho, pela minha filha e por toda a minha família e por todos os meus amigos, que são a minha família. Já agora que estás fora nos teus pais, da tua família, recordas-te como é que te tornaste vicentina? Ora bem, começou tudo pela família. Porque, como eu disse, o meu pai é a minha referência e eu sou vicentina não a convite de ninguém. Sou vicentina pelo testemunho que o meu pai me transmitiu. O meu pai foi sempre um homem muito trabalhador, que sempre fez tudo pela sua família. Viveu para a família e para ajudar o próximo. O meu pai não sabe o que é que são férias. O meu pai nunca teve férias. Teve umas fériasinhas agora recentemente comigo, porque pronto, mas a sua vida toda foi sempre dedicação à família e ao próximo. E então o meu pai era vicentino, já há muitos anos que o meu pai era vicentino. E eu sempre vi o exemplo do meu pai e sempre admirei a postura dele. A minha mãe não era vicentina, mas costuma ser por trás de um grande homem está uma grande mulher. E a minha mãe estava sempre na retaguarda. Ela às vezes queixava-se que o marido era um bocadinho ausente, mas a ausência dele era uma ausência em prol dos outros, do nosso próximo. Ele viveu e vive a vida dele sempre para o outro. E este exemplo dele fizeram de mim a pessoa que eu hoje sou, porque recordo-me ainda muito pequenina de uma vez nós estávamos, pronto, nós somos uma família muito modesta, muito simples, de humilde, mas com grandes valores. E lembro-me de vivia numa casa muito pequenina. Mesmo nós dormíamos, eu dormia com as minhas irmãs mesmo na mesma cama, éramos três a dormir na mesma cama, por isso, mesmo muito pequenina. E o meu pai chegou a casa um belo domingo à noite com um senhor de Trás-os-Montes e uma criança. E nós ficámos a olhar, quem é este senhor? E esta criança, assim com um cheiro de fumo característico da aldeia, de estar junto à lareira, e ele trouxe esse jovem, criança e o pai, e nós, ó pai, quem é este senhor? Olha, este senhor estava na paragem do autocarro. E eu encontrei, ele perguntou-me onde é que havia um sítio para dormir. Só que ele não tinha dinheiro. E eu tive tanta pena dele que o trouxe aqui para casa. Uma pessoa que nós não conhecíamos lado nenhum. E nós ficámos assim um bocadinho
pronto, receosos, não é? Era normal. Mas o meu pai nunca teve medo de nada. E são estes valores que ele me transmitiu e que fazem de mim a pessoa que eu sou. E o ser vicentina, comecei por ajudar o meu pai, hum, comecei nas peregrinações que ele fazia de vicentinos, eu também ia. Pronto, eu fui casada durante 20 anos, nesse período dediquei-me mais à família, não é? Ia fazendo o meu apostolado de vicentina mais na retaguarda. O meu pai pedia-me ajuda, eu ia visitar pessoas que viviam sozinhas, doentes, tentava arranjar sempre uma fugazinha para fazer esse trabalho. Em 2011, então, entretanto, decidi fazer parte do grupo dos vicentinos, mas já me sinto vicentina há muitos anos mesmo. Hum, Pronto, acho que foi um chamamento que fizeram, que Deus fez ao meu pai e serviu-se dele também para chegar a mim. Tu és Vicentina nas Antas. Sou vicentina nas Antas, É, na diz-me paróquia uma, de Santo diz-me Antão uma das coisa. Antas. Diz-me uma coisa. Enquanto Vicentina, é, dentro da área dos vicentinos, qual é a área que tu mais gostas em que mais gostas de trabalhar? Ora bem, eu gosto de tudo que é a relação com o outro. Mas aquilo que eu ainda gosto mais é da visita a pessoas que estão sós, Uhum. de escutar, de falar, de quem está doente. Embora neste momento a missão Vicentina é isso, é muito isso, mas ultimamente passa muito por ajudar nas suas carências alimentares e outro tipo de carências, porque infelizmente cada vez temos mais pobres, mas há muito tipo de pobreza. E há aquela pobreza que aquilo que mais precisa é mesmo é falar, é de escutar. E é esse tipo de serviço que eu gosto mais, é do doente, de estar com o doente, de fazer a visita ao doente, do escutar, porque todos eles nos transmitem sempre alguma coisa, não é? Eles ficam muito felizes com a nossa presença, mas nós trazemos muito mais, vimos muito mais cheias quando saímos do que quando chegamos lá. Mas tudo é missão e tudo é bom. Tudo que seja para Deus é bom. Entretanto, ao longo destes anos todos, foste desempenhando mais funções. Também colaboraste na Capela de São João, foste colaborador do SAER. Que tal foi essa experiência também? Ora, essa experiência, se me perguntas o que eu gosto mais, se é Vicentina ou a experiência do Saer, eu vou ser honesta, eu gosto mais do Saer. Eu gosto mais do Saer porque é o doente. E o pobre, eu gosto do pobre, mas muitas vezes a situação do pobre cria-nos alguma desconfiança, sentimentos que não agradam muito. E o doente o doente, nós olhamos para o doente com outros olhos. Hum, o doente enche mais. Pronto. Mas gosto muito de ser vicentina também. O SAER, Pronto. porque A minha experiência no Saer. Pronto, eu comecei lá também em 2011. O ano 2011 foi o ano da mudança na minha vida. 2010, 2011. Foi quando eu me comecei a dedicar mais a estas causas. Eu comecei a ter um bocadinho mais de tempo, a minha filha cresceu e eu própria senti necessidade de fazer algo mais pelos outros. Uma forma era um reconhecimento que eu tinha de tanto amor que tenho a Deus e queria ser útil, queria servi-lo. E então servia mais na pessoa do doente. Comecei por ir um domingo por mês, porque pronto, a minha atividade profissional, porque na altura eu conjugava uma outra atividade profissional, para além da que eu tenho, ainda tinha uma outra, que me impediam de me dedicar a estas causas. Pronto, mas entretanto comecei a ter um bocadinho mais de tempo livre e fui-me dedicando então ao serviço à CER, ao CER. vai, E, vamos explicar uma coisa. O SAER, para quem não conhece, é um serviço de apoio espiritual e religioso na Capela de São João. isso mesmo, Pronto. é. Eu E nunca pronto, conhecia. então
Comecei a um domingo de manhã, porque era aquilo que o que seria mais compatível com a minha vida, não é? Profissional e familiar. Comecei pelos domingos de manhã. Eh, Inicialmente era um domingo por mês, mas um domingo por mês não me chegava. Então comecei a ir todos os domingos. Começava a ir todos os domingos e o meu trabalho era, nós chegámos lá por volta das 9 horas, tínhamos a oração das laudes, a adoração ao Santíssimo, eh, tudo isso era muito bom, porque nos, era uma forma de nos preparar espiritualmente para nos dirigirmos ao doente. E depois íamos às enfermarias e víamos convidávamos os doentes que quisessem assistir à Eucaristia. E era gratificante esse trabalho, era muito gratificante porque as pessoas ficavam muito felizes e pronto, eu saía de lá com a minha alma sempre cheia, não é? Normalmente, Pronto, entretanto, normalmente, como é feito esse contacto? Vais ter com o doente, como é que o abordas? Ora bem, em primeiro lugar vamos ter com o enfermeiro, não é? Pedir autorização para nos dirigirmos ao doente. Depois vamos ter com o doente e perguntamos se quer assistir à Eucaristia e fazemos um convite. E o doente, se puder ir, vai. Não insistimos, não impomos nada. Estamos lá numa missão de total respeito pela crença de cada uma das pessoas. Por isso vamos numa postura pacífica e pronto. E se calhar não ir nenhum doente nesse dia, nós temos que ter a capacidade de ficar na mesma felizes porque pelo menos alguém nos viu, demos a conhecer a capelania, o serviço religioso e isso é importante. Diz-me uma coisa, Mas pronto. deve ser um bocado difícil estar num serviço desses e de repente estamos com um doente para o qual não temos resposta para dar. Ele faz-nos imensas perguntas e nós não temos respostas. Nunca te sentiste muito impotente? Sim, já me senti impotente e continuo impotente, continuo sem resposta para te dar, Américo, porque é o silêncio, muitas das vezes é o silêncio, é as pessoas sentirem que nós estamos próximas delas e que rezamos por elas, porque certas situações são mesmo a oração. E Só quando mesmo vais a para oração. casa, deixas o hospital no hospital ou trazes os doentes contigo, no coração, na mente? Muitas vezes trago os doentes comigo, na minha mente. E isso não perturba a tua vida, o teu sono? Assim, por vezes sim, mas aí eu tento. Pronto, eu penso nas pessoas, mas tento que isso não me abale psicologicamente. Penso na pessoa como um ser, como alguém que está a sofrer, como alguém que está onde está Jesus. Olho para essa pessoa vendo o rosto de Jesus. E eu tive uma experiência de um doente, que entretanto, pronto, eu depois fui convidada pelo padre Batista da minha paróquia a ser ministra da comunhão, e depois o meu trabalho na capelania já era dar a comunhão aos doentes. E então houve uma vez que eu fui para dar a comunhão a um doente e entrei lá na enfermaria, estava o doente e estava a mulher. E eu olhei para o doente e achei que ela estava muito mal e que não iria comungar. E foi o meu pensamento. Entretanto, a mulher viu-me e diz ela assim: ai, que bom que já chegou. E disse assim ao marido: olha, chegou o nosso amigo, o teu querido amigo de Jesus, já está aqui. Ele já chegou. E os olhos daquele senhor abriram-se. Os olhos daquele senhor brilharam. E naquele momento eu sentia uma presença tão forte, tão forte. Eu levava Jesus, mas eu olhei para o Senhor e Jesus já estava naquele Senhor. Foi uma experiência muito marcante. Eu sei que me vieram as lágrimas aos olhos, porque foi mais forte que eu ver a fé daquele casal. Foi uma experiência marcante na minha vida. Foi. Olha, São estas coisas. mas nem sempre os doentes ou a família
aceita bem a visita, pois não. Ai, por vezes não aceitam e por vezes, então se nós vamos, que também já estive nesse serviço, na Pastoral da Presença, não é? Se nós vamos na Pastoral da Presença e chegamos lá e nos apresentamos, por vezes às vezes somos mal interpretadas, porque as pessoas pensam que nós vamos lá porque a pessoa está muito doente e que, e que vamos com um objetivo de dar a Santa Unção, de os convidar à Santa Unção, que não somos nós que damos a Santa Unção, de os convidar, e isto na mente de muitas pessoas faz alguma confusão porque pensam que é um sacramento que só se dá em estar em fim de vida. E as pessoas, a família não quer, por vezes, que o doente se aperceba que está em fim de vida. Então, aí a não aceitação, por vezes, da nossa E não presença nesse sente, às sentido. vezes, que pode haver um certo ciúme da família, porque muitas vezes o doente ganha-vos afeição e é antes quer-vos a vós do que a família. Desculpa, Américo, Digo eu, não sentes que às vezes a família também pode sentir um pouco de ciúmes, porque nota que o doente vos acolhe com mais alegria do que a ele, do que a família? acredito que sim, Américo, mas eu pessoalmente nunca tive assim Essa uma experiência. experiência, pelo menos não me recordo assim de nenhuma experiência Sim. que me lembre isso, mas acredito que sim, que isso possa acontecer. Acredito que sim, porque normalmente as pessoas às vezes estão mais à vontade em falar com quem não é da família do que com quem é família. É E, normal. e abordar, e abordar estes assuntos sobre a fé, sobre a espiritualidade, eh, nem sempre é fácil no seu ambiente familiar. Olha, mas entretanto, estamos a falar do levar a comunhão. Tu há alguns doentes que levaste a comunhão, calhaste de continuar a acompanhá-los em casa, porque tiveram alta, faziam parte da tua paróquia, da tua comunidade ou comunidades vizinhas, e tu continuaste a visitá-los em casa. Queres-nos contar alguma experiência dessas? Sim, sim, eu tenho uma senhora, que era a Dona Dulce, que era a minha vizinha. Era uma senhora que era católica, praticante, ia sempre à missa. Eh, Entretanto, ela foi hospitalizada e eu fui visitá-la lá no Hospital São João. E fui visitá-la e depois perguntei-lhe, uma vez que eu sabia que ela era católica, que ia à missa, não é? Se ela desejaria receber a Sagrada Comunhão. Pronto, e ela disse-me que gostava, mas que já não se confessava há muitos anos. eh, E que isso seria um impedimento para ela. E eu disse: "Não, não é impedimento nenhum, no caso se queira confessar, nós temos aqui o capelão e ele vem aqui, para confessar". Pronto, esta situação é uma senhora que o marido, por aquilo que eu percebi, o marido não colaborava muito com ela, nesta, hum, em termos de prática religiosa, pronto. E então ela, acho que pelo marido, pronto, é que talvez ela não se confessasse, penso relacionado um bocadinho com essa situação. Pronto, entretanto ela confessou-se e começou a receber a comunhão. Pronto, ela depois entretanto veio para casa, e era a minha vizinha, eu fui visitá-la. E ela disse-me: "Ai, não me traz a Sagrada Comunhão?". Eu disse: "Olha, pronto, uma coisa era no hospital, aqui, eh, pronto, é como digo, nós não podemos impor nada às pessoas, tem que ser as pessoas a querer". Pronto, e a senhora pediu-me que gostava e eu continuei então a dar a Sagrada Comunhão. Entretanto, o estado de saúde dela começou-se a agravar e, pronto, eu falei com a família, falei com ela se não gostava de receber a Santa Unção, embora não é para só para quem tem a saúde, o seu estado de saúde a agravar, mas, mas falei, conversei com ela nesse sentido. E ela mostrou-se interessada. Entretanto, de repente, penso que também foi pelo marido, ela começou a dizer que não, que para já não e que não queria. Por um lado eu via que ela desejava, mas por outro lado eu via que ela não queria, mas não era ela que não queria. Embora o marido dizia que sim, que podia, mas eu sentia que ali havia ali qualquer coisa. E eu pedia muito nas minhas orações a Deus e dizia: "Olha, Senhor, eu não gostava que a Dona Dulce partisse sem receber a Santa Unção". E fui sempre dizendo isto. Entretanto, um domingo fui dar a Sagrada Comunhão e ela estava mesmo muito mal. Pronto, eu não disse nada, só pensei para mim própria. Voltei a fazer esse pedido a Deus
E, entretanto, penso que no dia a seguir a senhora foi hospitalizada porque estava mesmo muito mal. Pronto, quando soube que fui hospitalizada, falei com as filhas e disse: olha, se vocês me permitem, ela agora está no hospital, tem lá o capelão, e eu posso pedir ao capelão, ele vai lá e ela recebe a Santa Unção. E as filhas abriram-se logo e disseram: não, olha, e agora fazes, estás à vontade, o padre pode lá ir, e as filhas mostraram muito interesse nisso. Pronto, e foi lá, até foi o Sr. Padre Paulo que foi lá, deu-lhe a Santa Unção e ela partiu. E eu naquele momento pensei: será que Deus chamou, levou ao hospital para que ela pudesse receber este sacramento? Pronto, é uma coisa que ficou assim e que me fez pensar que podia ser, Se calhar foi. se Olha, eu calhar foi. agradecia que fosse mais perto do microfone. Pode ser? Sim, Américo, sim, sim, sim. Estás a ouvir melhor? Sim, ótimo agora. Olha, até ficaram ruídos de fundo, isto é gravado durante a tarde. Um, Entretanto, tu, por razões pessoais, tiveste que deixar a capelania ainda antes da pandemia. Eh, Assumiste funções mais continuadas na paróquia. Que tipo de funções foram essas que te levaram a afastar um bocado da tua ida à capelania? Ora bem, digamos que um dos motivos que me levou também a afastar mais não foi propriamente as funções, foi mais o meu pai, porque o meu pai tem 90 anos, vai fazer 91, e o meu pai ia sempre à missa das 11. Pronto, ele ia sozinho no autocarro e eu comecei-me a interrogar a mim própria, mas afinal de contas, eu vou. E por vezes o autocarro falhava, ele tinha que ir a pé e andava muito a pé, o meu pai já lhe custava imenso andar a pé, levou-me a pensar, tive que fazer uma escolha também, tive que fazer uma escolha. Hum, Custou muito, porque eu sentia muito dividida, porque gostava muito de ir ao hospital, mas eu gostava muito também estar lá no hospital e saber que o meu pai, que ia sozinho no autocarro, à chuva, ao frio, e foi um dos motivos maiores. Para além de eu ter atividade, pronto, já era ministra da Comunhão e estava na escala, mas não era esse o maior impedimento. O maior impedimento era mesmo o meu pai. Uhum. Foi mais o meu pai. Mas, entretanto, tu na paróquia já há muitos anos que colaboras, mas já és colaboradora na paróquia. Além de ministra extraordinária da Comunhão, que outras funções, além de Vicentina, exerces também? Ora bem, sou cantora, não exerço assim tantas como isso, sou cantora, a função maior até é mesmo ser vicentina. Vicentina. Eh, é, é ser vicentina. E depois temos, também tenho a responsabilidade daqui de uma capela, aqui em Contomil, onde no mês de maio celebra sempre o terço, e depois também temos missa quinzenal. Inicialmente era ao sábado, ao domingo, perdão. Agora é aos sábados, mas neste momento, como estamos em estado de emergência, para já ainda não voltou a haver aqui missa em Contomil. Sim, sim. Mas, entretanto, tu disseste que a tua função maior realmente é ser vicentina. Consegues-nos dar uma ideia de quantas pessoas atendeis assim, por mês na paróquia? Ora bem, nós apoiamos cerca de 60 famílias, mais ou menos. Uhum. À volta de 160, 150 pessoas. Pronto, apoiamos mensalmente, com um cabaz, mas pronto, a nossa missão principal é visitar, acompanhar, estabelecer relações de proximidade e amizade com as famílias mais fragilizadas. Pronto, nós fazemos a visita domiciliária, hum, embora agora, por causa da situação da pandemia, temos que ter mais reservas, não é como nós desejávamos que fosse, mas pronto, telefonamos para saber como é que estão, temos sempre o nosso telemóvel disponível para, para escutar, porque também temos situação de pessoas que
Não falamos só com pessoas que precisam de ajuda alimentar Ideal, ou sim. temos também outro tipo de pessoas, não é? Que precisam de conversar, precisam que as escutem. eh, Pronto. Aliás, É, essa é uma das maiores funções, uma das maiores missões do Vicentino, é escutar. exato, é escutar. Uhum. Ah, normalmente, quantos membros é que vós tendes ativos no vosso grupo de vicentinos? Ora bem, nós somos nove vicentinos, exatamente. Temos, com mais de 80 anos, temos três, porque o meu pai também é. Três, não, quatro com mais de 80. O meu pai está incluído nesse grupo. Sim, sim. Temos um de 70, depois duas, que sou eu e a Zinda, não é? Que toda a gente conhece, a minha amiga, irmã, que também, por isso, com mais de 50. E depois temos agora, e temos um jovem de 27, que foi uma daqui da pandemia, mais uma, que é o Daniel e a Roberta, que também nos apareceram agora neste último ano. Foi mesmo uma bênção, nos apareceu, porque são jovens com outras iniciativas, não é? E pronto, e conhecem muitas pessoas e que ajudam e colaboram. A Conferência Vicentina, graças a Deus, a pandemia veio ajudar, porque tem entrado pessoas novas. O que é Eh, bom n- sinal, é bom o que sinal. é muito bom, É é bom muito sinal. bom. Por exemplo, no Natal, para além dos vicentinos mesmo, que, efetivos, dessas novas que entrou, a Roberta, convidou vários amigos e os amigos também partilham, também ajudam, também distribuem e é muito bom. Pessoas que nem sequer conheciam a conferência, que estão a conhecer a conferência e o trabalho da conferência. Não É, são vicentinos, mas ajudam-nos é, muito na distribuição dos cabazes. digamos que vocês estão a crescer um bocadinho até graças à pandemia. Graças à pandemia, porque foi assim, quem distribuiu os cabazes era um senhor que neste momento, por isso ele tinha 88, agora tem 89, até aos 88 anos era ele que fazia a distribuição toda sozinha, porque a distribuição é feita durante a semana, e durante a semana vai-se ao banco alimentar buscar os alimentos, e de manhã e de tarde faço a distribuição pelas famílias. Por isso o horário não era adequado ao meu horário, não é? Por isso eu e quem trabalha nunca podia estar presente nessa distribuição. Entretanto, surgiu a pandemia, eu fiquei muito preocupada, porque pensei quem é que vai distribuir os cavados? E nós não podíamos parar na altura que as pessoas mais precisavam, não é? Então tentei arranjar aqui pronto, várias alternativas e contactei um jovem que é um jovem muito especial, que é o Daniel, eh, que disse-me logo que sim e que se mostrou totalmente disponível. Ele e a namorada dele, a noiva, e, e outros jovens também, porque ele também é escoteiro, levou outros jovens também de escoteiros e têm feito um trabalho magnífico, porque são pessoas com muito amor mesmo para dar. Mas E mesmo assim, olhando à dimensão da paróquia, sois poucos. somos poucos. Somos muito poucos, somos, porque Olha, quem nos está a ouvir, que seja da vossa área e perto das Antas, se quiser entrar para as conferências, o que deve fazer? ora bem, pode se dirigir à secretaria paroquial, Uhum. falar com uma das meninas que lá trabalha, e demonstrar o interesse em ser Vicentina, que depois nós contactamos a pessoa e poderá estar presente nas nossas reuniões. Temos reuniões quinzenais. Neste momento estamos a fazer através da plataforma Zoom as reuniões. E esperamos muito em breve que sejam presenciais, até porque nossas pessoas mais velhas pronto, têm alguma dificuldade nestas novas tecnologias. Uhum. Pronto, embora, é assim, nós tentamos
por exemplo, eu tenho aqui um senhor que é vicentino, quando há as nossas reuniões, junto aqui ele, o meu pai e eu, e estamos aqui os três, e juntamos com o restante grupo. Mas presencial é sempre melhor. É melhor, claro que sim. Mas olha, isso é a parte burocrática, digamos assim, é dirigir-se à secretaria e inscrever-se. Depois, recebem formação. Formação, é assim, a nossa formação, também temos formação, mas sim, formação é mais a nível diocesano, é mais de aqueles encontros que há do Conselho Central, por exemplo, na Quaresma, no Advento, temos alguma formação, sim, temos, Sim, mas a nível do Conselho Central. uma pessoa que entra de novo, que não conheça nada do espírito vicentino, onde é que ele pode começar a conhecer? É na prática ou é nesses encontros de formação? É mais na prática. E é uns com os outros, vamos aprendendo uns com os outros. E depois também há a regra vicentina, onde a pessoa também, também vai buscar, onde também dá para aprender alguma coisa. Qual é a Mas regra, o importante é a prática. qual é a regra Importante. vicentina? Qual é a regra vicentina? A regra tem muito para dizer, Américo, que é um livro. É um livro, mas assim, É um livro. de uma É forma um livro. resumida, uma forma assim muito resumida, é uma regra para dizer assim que tinha uma base assim que se possa resumir. Ora bem, a regra baseia-se no ideal e seguirmos o ideal de Frederico Ozanam, Sim, que foi o fundador da Conferência São Vicente de Paulo, sim. e a regra principal é servir. É, É servir. então o livro é grande, mas a regra é simples. A regra é simples, exatamente, mas depois há aquelas que nem eu própria sei a regra toda, já li, mas pronto. Mas o importante é mesmo o servir com amor. Com amor. E é, e é, e é, eh, o vicentino abre as mãos, fecha os olhos e abre as mãos. Então isso é bom para os cegos, não precisam ver. Olha, pois é, tens razão, Américo. Também Nós posso ver temos que servir com o coração, com o sempre. coração, exatamente. Olha, Eduardo, mas entretanto, há um limite de idades para se entrar e sair das conferências, ou quem nasce vicentino morre vicentino? Ora bem, eu acho que quem nasce vicentino morre vicentino, porque quem lá entra não quer sair mais. E nem que saia, continua a viver o espírito. Nem que saia como? Nem que saia das conferências, nem que não possa participar mais ativamente, continua com o espírito vicentino lá dentro, não é? Ai, mas a pessoa participa sempre. O meu pai diz, por exemplo, o meu pai está sempre a dizer: eu já não sirvo, eu agora já não faço nada, o que é que eu faço? Mas há sempre coisas que se faz, há um Sim, telefonema sim, que se faz, sim, há um sim. telefonema que se faz, ou uma oração que se possa fazer. Nós, pode ser sempre vicentino. Vós tendes pessoas deficientes, doentes crónicos, pessoas fragilizadas a colaborar convosco? Colaborar, não. Não, com vicentino não temos, mas não quer dizer que não possam ser, podem ser vicentinos também, nós acolhemos Podem, toda a sim, gente. sim, sim. Podem, Porque podem, podem. Nó- se quisesse ser vicentino, podia ser vicentino. Podia, porque tu já és vicentino, Américo. Pois Já por natureza sim. por Não é? natureza és vicentino, Pois. não é? Tens espírito vicentino, Quer dizer que não é? uma pessoa nem que não possa andar, nem que não possa sair de casa, pode sempre contactar, pode sempre fazer companhia a outra pessoa através do telefone, por exemplo. Não é? Exatamente, através do telefone, porque hoje em dia, graças a estas novas tecnologias, nós podemos estar sempre contactáveis. Uhum. E há pessoas que aquilo que mais precisam realmente é de uma palavra amiga, é de conversarem, é quem as escute, terem Olha, alguém a quem elas possam confiar. e essa história de escutar, estar atento, ajudar, é difícil, não é?
não é fácil uma pessoa escutar o outro, estar atento ao outro. Não, não, porque por vezes criam um desgaste muito grande, o escutar. O escutar nem sempre é fácil, mas, temos que olhar para aquela pessoa. Eu tenho uma situação de uma senhora que me telefona e por ela estava cerca de 1 hora ao telefone e tornando-se muito repetitiva, mas pronto, mas eu tenho que olhar para ela com os olhos de Jesus, ver nela a pessoa de Jesus e, e ouvi-la com o coração e ter, pronto, tentar ter alguma paciência, porque pronto, às vezes estas histórias desgastam-nos muito e eu tenho alturas que eu realmente sinto isso. Há estas histórias que por vezes me desgastam porque eu envolvo-me muito nas coisas, eu vivo as coisas muito a fundo. E às vezes chego ao ponto de não é, eu quero tentar, parece que quero controlar, mas não é controlar, é a minha preocupação, que por vezes é tão grande com uma pessoa, só que pronto, por vezes a pessoa não compreende que aquilo que eu faço é mesmo por preocupação. Mas Há pessoas que não. a preocupação pode levar a algum exagero também. Pois, e por vezes às vezes acontece, levar a um exagero. Por exemplo, já aconteceu um caso de uma senhora que pronto, que é uma pessoa bipolar, que tem vários problemas de saúde, que devia ser medicada e não é, e eu sempre muito preocupada com ela, com comer, com beber, com tudo e mais alguma coisa, com consultas médicas que ela faltava, ao ponto de conseguir que a médica do hospital, conseguir falar com a médica, daí a médica foi lá à casa, pronto, e isto causou um bocadinho mal-estar à senhora, que ficou muito aborrecida comigo. Mas foi um ato de tão bem querer à pessoa e tanto me preocupar que se calhar exagerei, Sim, porque não foi ao encontro daquilo que ela queria. não queria. Mas se calhar foste encontrar aquilo que ele precisava, não é? Eu, para mim, foi um encontro ao que eu precisava, mas aí tentar separar as coisas nem sempre é fácil. Olha, diz-me uma coisa, Uh, vocês enquanto conferências aí nas Antas, não digo nos outros lados, porque cada caso é um caso, se alguma pessoa mais carenciada precisar de apoio para ir ao médico, para ir às compras, vós ajudais ou as pessoas não têm essa ajuda? ora bem, nós não temos muitos casos desses, não somos muito abordadas para isso, mas é lógico que nós estamos disponíveis. Se alguém nos pedir, Vocês uh, acompanham? sim, dentro da nossa disponibilidade, porque é o problema sempre de nós trabalharmos, mas, por exemplo, já aconteceu de certas situações burocráticas, de tipo ir à Domus Social com uma pessoa para resolver. Temos um vicentino que tanto se empenhou com uma família, que viviam numa casa alugada, mas pagavam muito, quase que ultrapassava o vencimento dessa família, e esse senhor foi tão persistente, que conseguiu, com a presença dele, que a senhora hoje, neste momento, vive numa casa, num bairro social. Por isso, nós damos também este tipo de ajuda, contactamos instituições, pedimos para apoios com assistente social, também com a Caritas diocesana, também colaboramos com a Caritas e com a Caritas connosco, não é? Há interação entre vocês e as outras instituições? Há, Sim, mais com a Caritas, mais com a Caritas. Também agora tenho, por exemplo, com as Galicínias, aquilo é da Benéfica Previdente. Também há uma senhora que ela, pronto, não cozinha, e entretanto também está a receber apoio alimentar, porque ela tem um apoio semanal aqui do Centro Social das Antas, e conseguimos com essa também instituição arranjar as refeições ao fim de semana. Também lhe fornecem as refeições ao fim de semana. porque os vicentinos, enquanto conferências, a nível das paróquias, não me prestam apoio domiciliário. Não, não, não. Nós somos, o nosso trabalho é um trabalho voluntário, não é? Não tem, sim. E não, isso não. Isso às instituições.
próprio. não é? Que prestam que prestam esse apoio. Olha, e como é que é prestada a vossa assistência religiosa? Vocês têm que ter algum apoio religioso, espiritual. Temos assistente, há um assistente na vossa paróquia, é um assistente diocesano, como é que funciona isso? Ora bem, nós temos assistente a nível paroquial, que é o diácono Jacó, mas também temos todo o apoio do Seu Padre Batista, que também já, por vezes, se apresenta nas nossas reuniões. Nas nossas reuniões, normalmente há sempre ou o diácono ou o padre, não é? Mas pronto, normalmente é mais o diácono. Pronto, começamos a reunião sempre com uma leitura bíblica e depois há uma partilha, pronto, porque é importante a parte espiritual. Nós somos um grupo católico, mas nós ajudamos pessoas católicas e não católicas. Exatamente. Nós apoiamos todas as pessoas que nos baterem à porta, independentemente do credo ou da religião. E quem vos quiser ajudar a fazer o trabalho de casa, digamos assim, que temos que fazer diariamente e semanalmente, não tem que ser obrigatoriamente católico, pode ser uma pessoa que não seja crente, só que não pode ser vicentinho o tempo inteiro, tem que ser o colaborador só, não é? Sim, nós, por acaso, no nosso caso, mas nós, se aparecer alguém que não seja católico, estamos de braços abertos para receber quem tem amor para dar. Isso é Porque bonito. o importante é o amor, não é? Com que fazemos as coisas. Isso é Porque, por bonito. exemplo, uma das pessoas que nos está agora a ajudar, que vai ao Banco Alimentar também, eu acho que ela até nem é crente, mas é uma pessoa que está a admirar muito o nosso trabalho. E quem sabe este nosso trabalho também chega ao coração dessas pessoas e pode ser uma forma de chegarem até Deus. Bem, vou fazer uma pergunta um bocado incómoda e impertinente, que às vezes me coloco a mim próprio. Nós falamos muito em pessoas crentes e não crentes. Tu achas que há alguém que não seja completamente crente, que não tenha nenhuma fé, ou no Eu fundo acho, crê e não sabe? eu acho que sim, no fundo toda a gente tem fé. Só que pronto, uns manifestam-na mais, outras está mais escondida. eh, Uns, se calhar, não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, Uhum. mas se eles fazem o bem, se praticam o bem, se têm um bom coração, também estão próximos de Jesus, à maneira deles, são próximos de Jesus. Jesus está lá neles, como é óbvio, não é? Jesus está lá neles Lá também. E neles. se calhar, e Jesus exige muito mais de mim do que exige dessas pessoas, não é? Porque eu tenho conhecimento e tenho outras obrigações. Uhum. Essas pessoas não nasceram no seio de uma família católica, não é? Embora muitas pessoas até nasceram e que se afastaram. Uh, mas há pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer Jesus. Entretanto, eu sei, e se calhar vou cometer uma confidência que não é por cometer, mas é até bonito que saibam. Eu sei que nas Antas até há pessoas que às vezes abdicam de dias de férias para colaborarem com as conferências. Estou a mentir. De dias de férias? Sim, às vezes têm que trabalhar à sexta, por exemplo, no Vicentinos, e trocam esse dia de trabalho na empresa. Américo, tu estás a falar num dia. Sim, sim, sim. Sim, já aconteceu disso, já aconteceu agora no Natal, mas isso, pronto, já aconteceu uma outra situação, porque também nem sempre é possível. Pois, mas Sim. não é fácil, quer dizer, no mundo de hoje, não é fácil deixarmos as nossas férias um bocadinho a menos curto, mais curtas um bocadinho, para dar dias, um dia ou dois, a uma causa como esta. Não é qualquer um que faz isso. Olha, como a mim é uma coisa que não me custa nada fazer, eu acho isso, para mim, se calhar normal, porque se eu assumo uma responsabilidade, eu tenho que me dispor a assumir isso, aquilo que estou a fazer. Mas, E, bem, mas as férias são tão curtinhas, não são? São pouquinhas. E vocês nem têm ah, coragem de tirar 2, 3 dias para.
para trabalhar em Ah, prol dos outros. mas que se for feito com o coração, tudo, tudo Uhum. é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Eu estava a provocar, porque se não fosse como vocês não faziam, não é? Bem, tu agora estás com a idade que estás, tens a experiência que tens, se voltasses a este mundo de novo, voltavas a ser Vicentina, voltavas a ser colaboradora na capelania do hospital, voltavas a fazer as coisas que realmente fizeste até hoje? Sim, Américo, voltava a fazer tudo exatamente. Talvez queria fazer um bocadinho melhor, talvez, ou mais cedo. Havia muitas coisas que eu se calhar não faria, mas ser Vicentina e estar junto dos doentes era uma coisa que eu desejava e é aquilo que eu mais quero para o meu futuro. Uhum. Aquilo que eu mais desejo para o meu futuro, um dia pronto, em que eu que tenha saúde, e espero bem que sim, me reforme, é dedicar a minha vida a estas causas, aos doentes e aos vicentinos. Olha, Hum, esta situação de lidar frequentemente com a doença não te faz sentir medo mais da doença? se calhar, pode fazer, mas também pode não fazer, porque Pois, eu digo no teu caso. a olhar para o outro doente e ver o testemunho dele, eu penso por vezes assim, como é que eu estaria naquela situação? E se calhar ajuda-me num futuro a ver a minha doença de uma outra forma, Uhum. aos olhos de deuses, aos olhos da fé e saber que Deus está sempre presente e muito mais presente na doença. Hum, De todas as doenças que existem, é isso, muitas, muitas, muitas. Há assim alguma em particular que te cause mais receio, mais medo de enfrentar? Ora bem, qualquer doença, o nome doença já, Já pronto, assusta. já nos cria, já assusta um bocadinho, não é? O sofrimento em si assusta-nos. Eh, Mas assim, assusta-te doença assusta mais as doenças físicas ou as mentais? mental, eu assusta muito a doença mental, assusta-me, Perder assusta-me a muito. consciência, perder a noção. Exatamente, eu acho que é aquela que mais me assusta. Uhum. É as demências, eh, oi, agora que eu esqueci-me daquela doença da memória. Alzheimer, Parkinson, Alzheimer, isso, pronto. Alzheimer, são doenças que São preocupa. doenças E preocupantes. preocupa no sentido, se acontece uma coisa destas, né, como é que vai ser o nosso futuro? Mas não podemos viver muito. Eu não sou uma pessoa que pense muito nisso, por acaso. E Eu não depois, penso muito na velhice, na na velhice, doença. eh, Tenho que estar preparada para quando ela chegar e assim desejo que Deus me ajude. eh, mas ponho tudo nas mãos de Deus e confio em Deus. E aquilo que vier tenho que aceitar, não é? Tenho que bem, aceitar. a nossa conversa dava para semanas, meses. Olha, eu achava que não tinha nada para te dizer, Américo. E afinal de contas, eu queria agradecer-te imenso a tua presença aqui hoje. Obrigada. Envio-te um grande beijinho, um Obrigada, Américo. beijinho, Eu é que agradeço. que consigas manter-te assim viva e ativa por muitos, muitos anos e Obrigada, saibas, acima Américo. de tudo, respeitar o outro enquanto pessoa, seja ele em que condições estiver. Um beijinho grande, bem. Um beijinho, Obrigado. Américo. Eu é que agradeço esta oportunidade, Américo. Está bem? Um beijinho Um grande, beijinho. beijinho Beijinho e obrigado. E uma Santa Páscoa. igualmente. Beijinho.